Bem, então, obrigado pelo convite e também pela oportunidade de falar sobre um tema que é tão importante e tão esquecido, na verdade, que é essa questão de haver uma avaliação para que a criança inicie o processo de alfabetização. Na verdade, é uma avaliação para ver a maturidade da criança, para ver se ela está preparada ou não para iniciar o processo da alfabetização. Eu queria ressaltar a importância, porque, na verdade, não se dá importância nenhuma a isso. As crianças são levadas ao processo de alfabetização na medida em que tem uma demanda, ou na medida que tem uma necessidade, ou que mostra algum interesse, e não se avalia, e não se sabe avaliar se a criança está ou não está madura para iniciar esse processo. Na verdade, eu acho até que não existe nem o conceito de maturidade. Na pedagogia Waldorf, a gente fala muito sobre isso, e a gente fala tanto que a gente até esquece que fora da pedagogia não se fala, e não se fala porque não se pensa nessa questão de haver ou não uma maturidade. É um processo que vai acontecendo naturalmente, a criança vai demonstrando uma certa maturidade, que não significa de forma nenhuma que seja uma maturidade total. Ela vai... É como uma fruta, uma banana que começa a ficar amarela. Então, na hora que começa a ficar amarela, a gente começa a achar que ela está docinha e que já dá para comer a banana. Na verdade, ela ainda não está madura, embora já tenha indícios de que está começando a ficar madura. Então, a criança ainda muito novinha começa a ter interesse por ler e escrever. Existe uma questão que é fundamental nisso, não vou falar isso rápido, en passant, talvez seja até a base de todo o problema, é que a criança tem um instinto de imitação. E como ela vê pessoas que leem e escrevem, ela naturalmente imita isso. E isso é o que faz a gente, de alguma forma, achar uma gracinha e querer, com a maior das boas intenções, apoiá-la nesse processo de leitura e de escrita. E também eu acho que uma outra coisa que faz a gente não problematizar esse assunto, me parece, é que a questão ler e escrever parece apenas uma conquista a mais da criança e que não tem nada que a ver com a saúde da criança, com a organização corporal da criança, com o desenvolvimento saudável da criança. É uma faculdade, né? É quase como se fosse assim, sei lá, você pode aprender a jogar tênis, ou não, pode não aprender a jogar tênis. E isso, na verdade, não muda muito, né? Quer dizer, jogar tênis até nem é um bom exemplo, porque para você aprender a jogar tênis, você teria que desenvolver toda uma atividade muscular, física e tal. Mas sei lá, é como se você fosse aprender, para ficar num âmbito bem próximo da alfabetização, é como se você fosse aprender a digitar ou não aprendesse a digitar. Não faz diferença, é uma coisa a mais que você sabe. Ou, se você quiser, também bem próximo desse mundo, é como se fosse aprender uma língua ou não aprender uma língua. É uma faculdade a mais que você tem, mas, na verdade, não passa nada no sentido de você se tornar alguém mais fisicamente saudável ou doente, e muito menos se tornar alguém mais, vamos dizer, mentalmente evoluído, para não usar o termo espiritualmente evoluído, porque poderia dar margem a uma série de considerações dúbias. Mas, enfim, você não se torna mais inteligente, vamos dizer, por ter aprendido uma língua. Você passa a ter uma outra faculdade. Então, muitas vezes, a escrita, a leitura, ela é pensada assim, né? Como um algo a mais. E a gente não tem o assunto maturidade para alfabetização, e se tem, é enquanto um termo. As pessoas falam isso, não está maduro, mas a questão é que, estando ou não estando maduro, a gente precisava saber, e aí precisa de
avaliação. E realmente avaliar se uma criança está madura ou não está madura não é algo comum. As pessoas não, na maior parte das escolas, nas escolas públicas, na maior parte das escolas que têm uma orientação pedagógica específica, não há uma avaliação se a criança está madura ou não. E eu acho que a falta de avaliação, a avaliação seria uma prática, né? Não se tem essa prática. E me parece que não se tem a prática porque não se tem uma reflexão um pouco mais profunda do que seja ler e escrever. E aí o que eu queria, bem rapidamente, porque esse assunto é um assunto que demanda talvez um livro, um curso, uma enciclopédia, é um assunto realmente bastante grande, eu queria pontuar aspectos que eu considero que são importantes para a gente fazer uma observação mais detalhada do fenômeno alfabetização. Bom, vocês vão ver que no final envolve muita coisa. Eu poderia começar por várias frentes. Eu vou começar por uma frente para a gente chegar nesse universo. Bom, eu vou começar por aqui dizendo que nós não estamos falando de aprender uma linguagem. Normalmente, uma criança, quando é alfabetizada, vamos imaginar aqui no Brasil, ela já fala português. Então, ela já é fluente na língua, mas a língua para ela é uma língua falada. A gente poderia dizer que é uma língua sonora, né? Que, inclusive, ela fala por imitação também. Ela ouve. Isso é uma coisa muito interessante, que também valeria a pena meditar. Uma criança aqui no Brasil fala português sem ter tido uma aula de português. Isso, por si só, já seria interessante da gente pensar assim, formas de educação, né? É possível, talvez, que a gente ensine muita coisa para uma criança sem dar nenhuma aula. E ela aprende a língua por imitação. Então, isso abre um pouco, mas, no fundo, a gente poderia dizer assim, tudo que a gente faz, a criança faz. E tudo que a criança está fazendo, muito possivelmente está fazendo porque a gente faz. Então, isso é um outro mundo, né? Não é só o mundo da língua, mas eu não queria perder a oportunidade de dizer que muitos problemas de comportamento de uma criança pequena, ela acontece porque a criança está imitando. E são problemas de comportamento dos educadores, ou dos pais, ou dos professores. Então, a criança, a princípio, ela é uma imitadora. Ela vê e faz igual. No caso aqui, ela ouve, né, e faz igual. No caso da palavra falada, é complexo, porque ela ouve e também vê um pouco dos movimentos dos lábios, mas o fato é que ela aprende português sem ter tido aula de português. Então, eu estou falando isso que é óbvio, mas é porque, às vezes, a gente vai aprender uma língua, por exemplo, você vai estudar alemão, inglês, que você não conhece. Parece que você está se alfabetizando em inglês, porque normalmente a gente começa a estudar uma língua já escrevendo, né, e já lendo também. E às vezes parece que o processo da alfabetização tem a ver com aprender uma língua, mas não é. Aprender uma língua, a criança com 5 aninhos já sabe, a criança já fala com 5 anos. O que ela não sabe ainda é ler e escrever. Então, o processo da alfabetização é fundamentalmente o processo da leitura e da escrita, e não de aprender uma língua, né? A gente, quando vai aprender uma língua, normalmente adulto, né, a gente faz isso tudo junto. Mas talvez até a melhor forma de aprender uma língua fosse, no primeiro momento, só ouvindo e falando, e não escrevendo e não lendo, né? O caminho de você se tornar letrado é primeiro auditivo e só depois é que ele fica, vamos dizer, visual, por um lado, e mecânico, por outro. Visual no sentido da leitura e mecânico no sentido da escrita. Então, no fundo, se trata de sair de uma linguagem sonora, de fala, e entrar numa linguagem visual, que é a leitura, você vai ler alguma coisa com os olhos, e mecânica, ou motora, seria um termo bem melhor do que mecânica, né? A mecânica é a motricidade das máquinas, né? Vamos falar de um evento que inclui a motricidade humana, que é
o processo da escrita. Então, é aqui que a gente tem que meditar. O que é escrever e o que é ler. É essa que é a reflexão, porque é isso que é o processo da alfabetização. Então, escrever é um ato motor. E esse ato motor, ele acontece num âmbito de uma motricidade que é muito importante que se diga, que é uma motricidade que a gente chama de motricidade fina. E existem dois âmbitos de motricidade. Existe uma motricidade ampla e uma motricidade fina. Bom, eu vou voltar aqui, só para a gente dizer que mundo é esse, está dito. Então, escrever, uma atitude motora, inclui motricidade, inclui músculo, e é lá na pontinha do corpo, na mão, é a motricidade fina. A gente não escreve com a motricidade ampla, que é uma motricidade que a gente usa, por exemplo, para jogar futebol, dançar capoeira, subir em árvore. Essa motricidade é a motricidade ampla. Algumas vezes, em alguns lugares, se chama também de motricidade grossa, essa ampla, né? E a da mão é a motricidade fina, que a gente normalmente na pedagogia chama de trabalho manual. Então, escrever é um trabalho manual e tem a ver com esse âmbito de uma motricidade mais fina mesmo no sentido de detalhe, né? E no sentido também de controle motor, que é uma coisa que a mão dá e a perna, por exemplo, não dá. Tá. O outro lado é a escrita. A escrita, ela não está no âmbito da... Desculpe, no outro lado é a leitura. A escrita é o que a gente falou que é a parte da motricidade, né? Por outro lado está a leitura. A leitura, ela se dá quase que no sentido contrário, né? Porque se na escrita eu vou ter que ter um controle do cérebro sobre o músculo para grafar alguma coisa, você tem um nome um pouquinho difícil. Junelise, tem um barulho aqui de martelo, tá atrapalhando aí? Olha, não, atrapalhando não. A gente está ouvindo ele, né? Igual se eu tiver aqui também com o meu microfone aberto, agora tá trovejando pra caramba. Talvez fosse. Tá uma coisa de fundo só, mas não tá atrapalhando, não. Não, né? É Não, porque aqui do lado da minha casa eu até poderia pedir para parar, mas eu acho que não é o caso, não, não né? tá atrapalhando, não. Tá bom, então. Se atrapalhar, você me fala que eu vou lá e peço para bater depois. Tá. Então, no caso da leitura, acontece um processo que é o contrário. Na escrita, você tem um comando que parte do seu sistema nervoso sobre a musculatura para que você grafe algo. E no caso da leitura, você tem o contrário, você tem algo lá no papel que você traz para dentro de você e você vai transformar aquilo em pensamento. Então, por exemplo, no caso da palavra casa, tanto quando eu estou vendo uma casa, a casa está lá fora, eu não faço a casa, a luz entra nos meus olhos e eu tenho representada dentro da minha consciência a casa. Quando eu for ler, eu vou olhar 4 letrinhas, que são 4 desenhos, que nenhuma delas são casa. E a mistura dessas 4 também não é uma casa que eu veja e que eu perceba sensorialmente. Então, se eu tenho C-A-S-A, esse desenho não é um desenho de uma casa. Então, quando eu vejo isso e eu me reporto a uma casa, eu literalmente penso sobre uma coisa que eu não estou vendo. Então, esse processo é um processo de consciência e que é um processo de ordem, vamos dizer, oposta ao processo da motricidade, porque a motricidade ela nasce dentro de mim e se coloca no mundo, enquanto que a leitura ela está no mundo, ou numa palavra escrita, ou até na própria imagem da coisa, e ela vira consciência dentro de mim. Dá para perceber que são 2 mãos diferentes? Uma coisa é o mundo vem para dentro de mim e dentro de mim ele se torna consciência, seja a própria casa, que seria, no caso, uma consciência sensorial, né? Eu vejo a casa
e eu tenho dentro de mim a consciência da casa, ou uma percepção que eu não posso chamar de sensorial, porque eu estou diante de um desenho que é CASA, isso não é uma casa, esse desenho não é um desenho de uma casa, e eu vou criar a imagem de casa dentro de mim. Eu acho que eu vou pedir para parar a batida aqui, porque, na verdade, está me atrapalhando. Só um segundinho, espera aí. Pronto, já pedi. Então, a questão é que tem aí algo que é complementar, oposto e com sentido contrário. Mas, nos dois casos, quem está no centro desse processo é isso que hoje se costuma chamar de cérebro, que é uma crença que a gente tem hoje em dia, né? A gente acredita em cérebro, né? A gente não sabe muito bem o que é isso, sabe que existe, sabe que tem na cabeça, e a gente fala coisas, o meu cérebro me governa, como se fosse, sei lá, como antigamente se falava, Deus me governa. Algumas pessoas falavam, hoje as pessoas falam, meu cérebro me governa. Não, isso não foi eu, foi meu cérebro. O cérebro é que manda na gente, essas coisas que se falam hoje em dia, que são umas coisas loucas, né? A gente está vivendo uma época psiquiátrica, assim, de falar loucuras. Como se o meu braço, né, fosse um instrumento para mim e o meu cérebro mandasse em mim. Então, o meu cérebro é um instrumento para mim também, né? Eu sou uma pessoa que usa todas as partes do corpo, inclusive o cérebro. Então, assim, eu penso e eu preciso do meu cérebro para pensar, e se o meu cérebro estiver bem, eu penso bem. Só que o cérebro ele não é só eu penso, é aí também que tem o controle da motricidade. Se eu tiver uma lesão no cérebro, eu vou ter uma alteração da motricidade. Então, mesmo quem não é da área de saúde tem esse conceito. Tem porque já viu várias vezes na vida alguém que tenha um derrame, atualmente a gente chama de AVC, né, um acidente vascular cerebral, ou um AVE, que é um acidente cerebral intracraniano, né? AVI, seja lá como for que se queira chamar, mas é um derrame. Você tem uma isquemia cerebral, que não é um derrame, mas, enfim, uma lesão qualquer no cérebro, é muito comum que isso aconteça junto com uma paralisia, né? Então, você passa a ter um processo neurológico com uma repercussão motora, né? E muito comumente também através de um processo de consciência. Você pode ter a mesma lesão cerebral e a consciência fica alterada. Então, a pessoa perde a memória, perde, às vezes, até assim, alguma noção de quem que ele é, enfim, né? Você pode ter lesões cerebrais alterando a consciência. Às vezes, até consciências corporais, né? Você começa a não ter mais tato ou começa a ter alguma alteração de sensibilidade no corpo por causa de um processo cerebral. Bom, mas esse discurso está virando muito médico, eu queria simplificar. A questão eu dependo do cérebro, vamos dizer assim, para ter consciência e para ter motricidade. Então, tanto do lado da motricidade, que é a escrita, quanto do lado da leitura, que é a imaginação, eu vou depender do cérebro. Então, eu poderia perfeitamente pensar assim, mas esse cérebro está pronto? Ele está maduro? Por exemplo, eu tenho isso quando eu penso assim, eu vou correr uma maratona. Se você resolve correr uma maratona hoje, eu poderia perguntar assim, você tem maturidade muscular para isso? Aí você vai falar, eu acho que não. A pergunta é esquisita, mas na verdade não. E eu poderia, né, chamar isso, em vez de maturidade, eu poderia chamar de preparo. Você está preparado para isso, né? Que é bem próximo de estar maduro, né? Você está maduro, está preparado? Aí você fala, não, eu não estou preparado para correr uma maratona hoje, mas me dá aí uns 2 anos que eu vou treinar e eu vou ficar preparado. E realmente, se você, durante 2 anos, treinar, daqui a 2 anos você vai estar correndo 40 quilômetros. É uma coisa incrível isso, porque você se preparou para, mas agora você não está preparado.
Então, a gente poderia pensar assim, será que o cérebro de uma criança está preparado para escrever e está preparado para ler? Porque, sabidamente, com 3 meses não está. Quando a criança tem 3 meses de idade, ela não tem preparo físico, cerebral, nem para ler e nem para escrever. Sabidamente, com 1 ano não está. Por que eu estou dizendo que com 1 ano não está? Porque com 1 ano, assim, eu ainda talvez não pudesse falar muito sobre a capacidade de imaginação da criança, que é uma função cerebral. Mas sobre a capacidade motora eu posso falar. Eu posso dizer que com 1 ano, a criança não tem controle sobre a motricidade fina. Com certeza. Sempre. Não há nenhuma criança com 1 ano que tenha controle da motricidade fina. A criança com 1 ano, ela está entregue à motricidade ampla e de uma forma que ainda não é nem voluntária. Ela tem uma série de movimentos do corpo, que a gente chama de movimentos reflexos ou automáticos, e que ela não controla esses movimentos. E a gente pode até testar isso, né? E quem trabalha com motricidade faz isso. Você tem uns reflexos, você passa, por exemplo, um instrumentozinho no pé da criança, ou bota ela numa determinada posição, todas as crianças colocadas naquela posição vão reagir de determinada forma. Ou seja, é automático, é da espécie, né? E é um reflexo, ela não tem controle sobre isso. Então, esse processo de não ter controle sobre os movimentos do corpo, isso também é muito interessante, porque a gente, adulto, a gente acha que a motricidade ela acontece por conta da nossa vontade. Mas quando a gente olha no processo da evolução da criança, a gente vai ver o contrário. A motricidade existe muito antes da criança ligar a vontade ou controle sobre a motricidade. A motricidade é anterior à vontade de mexer. A criança já se mexe muito antes de querer fazer isso. Então, aí também tem a ver com uma coisa assim, ela meio que aprende, mas não é uma aprendizagem consciente, não é um processo que ela elabora para depois fazer. Porque hoje eu penso assim, eu estou com essa lapiseira aqui, eu quero colocá-la do outro lado do rosto, eu coloco. E aí fica muito claro que existe um nervo motor que comanda isso, né? Eu estou com ela aqui, e agora eu quero botar exatamente ali, olha, eu quis, eu fiz. Então, isso se chama controle sobre o movimento. Agora, essa capacidade de pegar a mão e trazer a mão de um lado para o outro, isso eu já tinha quando eu era bebê, eu não tinha pensamento para fazer isso. Eu fazia isso de uma forma inconsciente. Então, o processo de ir assumindo, ligando a vontade à motricidade, é a história do processo da evolução da motricidade que vai acontecendo ao longo dos 7 primeiros anos de vida de uma forma muito intensa e que pode ser medida, pode ser avaliada. A gente pode dizer exatamente assim, olha, mais ou menos nessa faixa etária de 3 anos, a criança deveria ter superado tais e tais reflexos, outros ainda não, mas com 5 aninhos já deveria, e outros ainda não. A gente pode perfeitamente avaliar isso. E o pessoal que trabalha com motricidade avalia isso. E a gente esquece que a escrita é maturidade motora e de motricidade fina. Ainda tem essa questão. Primeiro você organiza toda a motricidade ampla, que é essa motricidade que te faz, no primeiro momento, engatinhar, sentar, andar. Isso tudo é motricidade ampla. Aí daqui a pouco você vai correr, só que você tem que ter controle sobre o correr. O que significa ter controle sobre o correr? Significa ser capaz de não correr, inclusive. Correr com destreza, né? Controlar a velocidade, controlar o movimento da corrida, mas, inclusive, não correr. Então, tem um monte de criança que vai ser alfabetizada sem ter esse controle. A criança simplesmente não consegue ficar parada, sentada, e já começa um processo de alfabetização. Então, assim, não é que eu esteja dizendo que a criança precise ficar imobilizada durante uma aula inteira e tenha essa capacidade. Não é isso, mas alguma capacidade de parar ela precisa ter, porque para escrever você tem que se libertar da motricidade ampla e colocar toda a sua atenção na motricidade fina.
Então, se você não tem controle sobre a motricidade ampla, você não pode dispor da motricidade fina como você poderia se você tivesse controle sobre a motricidade ampla. Então, eu preciso ter controle da motricidade do braço para que eu libere a mão para a escrita. Então, tudo isso pode ser avaliado. E eu posso avaliar isso de algumas formas que vamos ver se vai dar tempo da gente falar, mas eu queria passar lá para o outro lado. O outro lado é o lado da leitura, que é o lado da consciência, que é o lado da imaginação, que é isso, né? O mundo está aí fora e eu vou agora ter o mundo dentro de mim. A criança começa essa história do mesmo jeito que a criança lá, na motricidade, começa com a motricidade ampla e depois caminha para a motricidade fina. Aqui no lado da consciência, que é o lado da leitura, ela começa com a percepção e depois só que ela vai caminhar para o pensamento. Quase que a gente poderia dizer que o pensamento é a imaginação fina, ou a consciência fina. Não existe esse termo, né? Não se usa isso. Mas é como se fosse assim. A criança, quando vem para o mundo, ela abre o olhinho e vê as coisas. E ela está completamente entregue ao que ela vê. A gente até diz que uma criança pequena é 100% sensorial. Então, cuidado com isso, porque é também um pouco folclórica, quase romântica, a ideia de que a criança pequena vive num mundo de imaginação. Essa criança que vive no mundo de imaginação é justamente a criança que já começa a poder alfabetizar, que é esse mundo de criança que a gente imagina aí, enfim, quando ela ouve um conto de fada e é capaz de imaginar um conto de fada, né? Ela tem um pensar muito vivo, que ela vê uma coisa e imagina outra. Mas quando a criança é muito pequenininha, ela não é capaz de imaginar nada, ela só vê e a consciência dela é o que ela está vendo. Depois, ela começa a ter uma espécie de consciência meio sonhadora, que não é bem sonhadora, é quase como se fosse uma consciência viva, que ela pode transformar essa lapiseira num avião. Mas ela precisa da lapiseira. Ela ainda não é capaz de imaginar um avião sem ter uma referência externa. Por exemplo, essa fase é uma fase que a gente só consegue contar história para a criança através de marionete. Ela precisa de alguma coisa para ela ver, para a partir dali ela imaginar. Eu não posso pegar, por exemplo, uma criança com 4 aninhos e contar, por exemplo, um conto de fada complexo, como a Branca de Neve, por exemplo, que é um conto de fada enorme, com uma quantidade enorme de imagens. Uma criança com 3, 4 aninhos, ela não é capaz de imaginar, a não ser que ela esteja vendo figura. Então, muitos contos, né? Aliás, a ideia de que haja representação gráfica em desenhos, né? Nos livros de contos de fada, é um pouco um recurso para apoiar uma dificuldade de imaginação. No fundo, é algo até perigoso, porque o ideal num conto de fada é que eu não mostrasse nada. Era só que eu contasse e que a criança fosse capaz de imaginar. Mas para uma criança muito pequena, não rola. Ela não dá conta ainda de imaginar. Ela precisa ver alguma coisa. Então, a criança vem de um mundo que é muito sensorial, muito visual, muito auditivo, muito ligada à percepção e vai caminhando aos poucos para um mundo que é um mundo que ela vai começar a ser capaz de produzir internamente uma imagem que ela não está vendo. Essa passagem ela é imensa. Até um determinado momento, a criança está entregue ao mundo de fora. Tudo que ela pensa, todas as consciências, se a gente pudesse chamar de pensamento, tudo que ela sente e tudo que ela quer é em função do que ela está vendo. Ela é um ser entregue ao mundo de fora. Do mesmo jeito que teve uma fase da vida dela que ela estava dentro da barriga da mãe e ela não tinha lado de fora, agora ela está, não sei se assim vai ficar legal, ela está dentro do lado de fora. Ela não tem lado de dentro ainda. Então, ela nasce da barriga da mãe para o mundo e depois é como se ela tivesse sendo gestada pelo mundo. Ela está na barriga do mundo. Ela não é livre do mundo.
ela depende do que ela está vendo no mundo. E ela é completamente governada pelo mundo. E a gente chama isso de imitação. A criança imita o que ela está vendo no mundo. E ela ainda não tem mundo interior. E vai acontecer algum fenômeno que, em um determinado momento, esse mundo de fora não é mais suficiente para ela. Por quê? Porque ela começa a ser capaz de imaginar. E quando ela imagina, ela cria um mundo dela. E aí a gente começa a ter também a percepção de que ela vive entre dois mundos. E por incrível que pareça, às vezes o mundo de dentro, que é o mundo da imaginação, é mais interessante do que o mundo de fora. E às vezes a criança vai vivenciar mais o mundo de dentro do que o mundo de fora, que é uma coisa que para uma criança pequena não acontece. Então, a partir de uma determinada idade, que é o que a gente considera na pedagogia Waldorf. Não, espera aí, deixa eu falar de uma forma apropriada. Que é o que a gente na pedagogia Waldorf observa na criança. Isso não é uma consideração da pedagogia Waldorf, isso é uma observação de quem trabalha com pedagogia Waldorf de um fenômeno que acontece na criança. Não é uma teoria, é uma observação de um fenômeno que acontece na criança. Quer dizer, a partir do momento que a criança começa a ser capaz de viver entre dois mundos, nesse momento, a gente percebe que ela é capaz de ver alguma coisa e dentro dela transformar aquilo em outra. Ela é capaz de ver CASA e transformar isso em casa. Até um determinado momento, ela só conseguiria ver casa se ela visse uma casa mesmo. Ela não é capaz de criar algo a partir de uma coisa que ela não está vendo. Então, para ela, uma casa seria uma casa, de verdade, uma casa, vamos dizer, sensorial. Ela olha uma casa e vê uma casa e isso é uma casa. Se ela olhasse esse símbolo CASA, ela não veria uma casa e não seria capaz de internamente transformar aquilo em casa, em uma imagem de casa. Então, como é que a gente pode ter uma impressão de que a criança está em dois mundos? É de uma forma extremamente simples. É quando a criança começa a ter memória. Porque a memória é uma consciência de alguma coisa que não está aqui agora. Então, a memória não é sensorial. Então, quando uma criança... Quando você conta um conto de fada para uma criança, vou pegar de novo o exemplo do conto de fada, não precisava ser conto de fada, podia ser quando você conta qualquer coisa, mas enfim. Quando você conta um conto de fada para uma criança num dia e no outro dia você conta de novo e você troca acidentalmente, porque você não lembra, você troca algum fato, alguma cena ou algum personagem do conto, quando ela fala assim, não, está errado, ela está te dizendo claramente que ela não se conduz mais pelo mundo que vem de fora. Porque ela ouviu ontem que o lobo era branco e hoje você falou que o lobo é vermelho e ela lembra que o lobo era branco. Só que agora você está mostrando o lobo vermelho, ou pelo menos você está falando do lobo vermelho. E ela não se deixa mais convencer pelo lobo que você está falando. Ela vai falar assim, não, eu tenho dentro de mim uma consciência que me diz que o lobo é branco. E eu discordo de você. Então, a memória ela vai ser a base da discordância, vai ser a base da vontade própria, ela vai ser a base do mundo interior. E tem um momento que a criança tem memória. A criança começa a ter memória mais ou menos com 3 para 4 aninhos. Só que a memória começa com um amarelo de banana verde. É muito fraquinha a memória. E essa memória vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E quando a criança está no 7º ano de vida, o 7º ano de vida é quando a criança tem 6 anos. Certo? No 1º ano de vida, a criança não fez 1 ano ainda. No 1º ano de vida, a criança tem 0 anos. Certo? Então, assim, quando a criança fez 0 anos, que foi quando ela nasceu, ela começa o 1º ano de vida. Quando ela faz 6 anos, ela começa o 7º ano de vida. Eu estou falando isso porque muitas vezes a gente fala assim, é com 7 anos que a criança vai alfabetizar. Não, muitas vezes a gente
vê a criança madura no 7º ano de vida. E no 7º ano de vida é quando a criança tem 6 anos. Então, nessa faixa etária, você vê um controle muito grande da memória. E a criança começa a dar nítidos sinais de que ela não vive só o mundo de fora. E ela dá esses sinais porque ela é capaz de contrapor o mundo que ela tem dentro dela ao mundo que você está mostrando para ela. E, às vezes, o mundo que ela tem dentro dela é muito mais interessante do que o mundo que você está mostrando para ela. Às vezes, a criança é livre no mundo dela e aqui fora não é. Aliás, aqui fora ela nunca é livre, né? Uma criança com 6 anos não tem a menor condição de ser livre aqui no mundo de fora. Mas lá dentro, né, o pensamento voa. E aí ele voa para onde ele quiser voar. Então, ele é livre. Aqui não. Aqui o mundo sensorial é o mundo do agora, inclusive. Não é nem o mundo do tempo. Inclusive é isso. Quando a criança começa a ter mundo interior, capacidade de pensamento, reflexão, não está entregue apenas o que ela está vendo, ela, inclusive, se torna um senhor do tempo. Porque falar de memória significa que ela guarda o passado para agora. Uma criança muito pequenininha, ela não tem passado. Ela está sempre de novo interagindo com o presente. Ela é completamente sensorial. Então, do mesmo jeito que a gente sai da motricidade ampla e caminha para a motricidade fina, a gente sai da consciência sensorial e caminha para a consciência imaginativa, que é a consciência necessária para ler. Porque quando eu estou lendo, eu não estou vendo a coisa, eu estou vendo a grafia que simboliza a coisa. Então, eu vejo Janela, que é um desenho de uma coisa que pode parecer tudo menos com uma janela, e eu olho esse desenho, essa grafia, e imagino, é um processo de consciência, uma coisa que não está no mundo de fora. Eu, dentro de mim, imagino uma janela, e fora não tem a janela. Fora tem um símbolo da janela, que é essa junção dessas 6 letras, que, inclusive, se forem juntadas de outra forma, vão dar outra palavra, que vai se referir a uma outra coisa. Então, o que vai acontecer é que a criança vai estar madura para entrar na alfabetização, ou seja, no mundo da escrita e no mundo da leitura, quando ela se libertou do mundo externo. E ela passa a ter agora, internamente, uma capacidade de imaginar, não está mais entregue à sensorialidade, e uma capacidade de fazer movimento, que é o movimento que ela quer, e não mais imitar o movimento que vem de fora. Então, no fundo, é um momento assim, evolutivo importantíssimo. É o momento que nasce o pensamento e que nasce a capacidade de fazer o que quer. O pensamento é o lado da leitura e o fazer o que quer é o lado da motricidade. No fundo, eu estou falando que a criança não era livre e começa a se tornar livre. E isso é algo que tem a ver com a felicidade de uma pessoa. Não é simplesmente aprender sei lá, uma língua e agora ser capaz de... É todo um processo interno que mostra se a criança tem uma maturidade que tem a ver com uma faixa etária, com uma conquista de uma nova natureza. Sabe quando que vai acontecer isso de novo? Como se fosse assim uma nova flor que nasce nessa planta, que é a criança, e que muda tudo? É lá na fase que a gente normalmente chama de nascimento da sexualidade. Então, que normalmente aconteceria na puberdade, vamos lá, 12 anos, né, um pouco antes de terminar o que a gente chama de segundo setênio, né, que seria essa segunda etapa, né? A primeira etapa é a maturidade neurológica para ler e escrever ou para pensar e ter controle motor. E aí depois vem todo um processo que vai acontecer, que a criança já conquistou isso, e agora ela vai, de alguma forma, entrar numa outra dimensão a partir dos 14 anos, vamos dizer. Mas esses 14 anos tem um avant-premièrezinha, que é mais ou menos 12 anos, que é quando acontece a puberdade, que a gente chama de maturidade sexual. Então, a gente gosta de chamar de incluir essa maturidade sexual numa maturidade maior, que é uma que a gente chama de maturidade terrena, né?
criança ganha vontade de mundo, não é só de corpos. Ela ganha vontade de profissão, ganha vontade de sair de casa, ganha vontade de conhecer as coisas pelo lado mais lógico, do certo e do errado, né? Não é só... Ganha uma coisa que no começo é, inclusive, muito mais forte do que a sexualidade, como a gente normalmente pensa, que a gente normalmente pensa na sexualidade com relação assim, a parceiros sexuais. E, na verdade, a criança normalmente acorda muito fortemente um vínculo de amizade que é anterior e nessa fase costuma ser bem mais forte do que um vínculo, vamos dizer, afetivo no sentido de conjugal ou de uma sexualidade que dependa de encontro de corpos, né? Tem um caráter aí, como é que eu posso dizer, homoafetivo que não tem nada a ver com homossexual. É uma coisa das meninas serem amigas das meninas, dos meninos serem amigos dos meninos. Não obrigatoriamente assim, mas é uma vontade de corpos que nem sempre é uma vontade de satisfação de um impulso libidinoso, né? de uma atividade sexual. Mas, enfim, muitas coisas nascem numa criança na adolescência e a gente vê de um jeito inegável, né? Eu não precisaria aqui dizer, olha, ninguém nunca falou sobre a maturidade sexual, ninguém nunca falou sobre a importância desse momento. Todo mundo fala, todo mundo sabe. Inclusive, se alguém está maduro ou não está maduro para ter uma relação sexual, é um assunto palpitante, diria, né? Todos os pais estão preocupados com isso. Dificilmente um pai adoraria fazer uma iniciação sexual precoce numa criança. Então, é porque a sexualidade ela vem para o mundo e a gente vê. A criança passa por um nascimento da mesma ordem, com a mesma importância, quando tem 7 anos, que é o nascimento do pensamento. É quase como se fosse assim, em um primeiro momento ela nasce na direção da cabeça e em um segundo momento ela nasce na direção do corpo. E como esse nascimento na direção da cabeça, ele se apresenta também, a criança começa a dar nítidos sinais que vivem entre o mundo de dentro e o mundo de fora. Mas como ele não acontece em algo que se confere dentro do corpo, a gente não acredita nele. Então, eu poderia perfeitamente dizer que com 6 aninhos a criança está vivendo uma puberdade do pensamento, está vivendo um nascimento de uma libido que não pelo mundo, mas não pelo mundo de fora, como vai acontecer com 14 anos, mas uma libido pelo mundo de dentro. E tem como avaliar isso, né? Então, para a gente não se alongar muito, que também não é o objetivo, todas as vezes que você avalia motricidade, você pode sim estar dizendo se o sistema nervoso está maduro para que a criança tenha motricidade fina e tenha escrita. Você pode fazer isso através de vários processos. Existem vários testes que mostram se a criança tem habilidade motora, mas, enfim, se você não é dessa área, você pode ver da forma mais simples, que se a criança é capaz de ficar parada. Então, uma criança que está correndo o dia inteiro e que não tem controle sobre essa motricidade, essa criança dificilmente vai ter condição de ficar numa turma de alfabetização sentada, parada, olhando para um quadro negro e escrevendo. Se você puder fazer uma avaliação mais profunda, você pode avaliar reflexos. Tem um fenômeno importantíssimo que é muito desconhecido, que é a questão da lateralidade cruzada ou lateralidade definida. Com 7 anos, uma criança deveria ter lateralidade definida. Significa que ela enxerga dos 2 olhos muito bem, mas ela foca com um. O outro é um acessório. Ela controla o movimento dos 2 braços, nenhum braço é doente, mas ela é destra e não é sinistra ou canhota. As 2 pernas, né, estão perfeitas, são fortes, mas quando ela vai chutar, ela chuta com uma. Quando ela vai subir, ela sobe com uma. Então, tem sempre uma dominância, né?
Essa dominância existe também com a audição. A gente, quando está ouvindo alguém, a gente está com... Se estivesse aqui de frente, ouvindo, se alguém está falando comigo, eu tenho um leve movimento, eu vou exagerar, mas eu sempre tenho um leve movimento para cá e eu foco mais, se é que eu poderia usar essa palavra, com um ouvido. Então, uma criança com 7 aninhos, ela precisava estar com essa lateralidade definida. Isso é uma coisa que pode ser avaliada e tem a ver com a parte motora. Por exemplo, no desenho infantil, você consegue ver o traço da criança, né? Uma criança muito pequena, ela está em estado de total falta de controle ou total falta de possibilidade de pôr forma ao movimento. Então, se você coloca um lápis na mão de uma criança pequena, sai uma coisa que é um monte de rabisco que não tem forma nenhuma, né? Aquele desenho é um desenho maravilhoso, que é um desenho de puro movimento, sem nenhuma forma. Que normalmente a gente olha e fala assim, isso aí não é desenho. Mas é o desenho mais puro que tem, porque é um desenho só de movimento, sem forma. Aos poucos a forma vem vindo, né? Ela sai do que a gente chama de garatujas, começa a fazer movimentos pendulares, depois movimento circular, depois esse círculo começa a ganhar uma dimensão de corpo humano, enfim. Então você vê no traço se há controle motor ou não. Mas existem outras formas de avaliar. Você pode dar um comando para que a criança faça alguma coisa e ver se ela realmente consegue fazer ou não. Existem várias formas de avaliar isso. E com relação ao outro lado, que é o lado também da consciência, ou do aspecto mais visual, né, não tão motor, e que tem a ver com a leitura, também eu posso avaliar a capacidade de imaginação de uma criança. O elemento mais importante é a memória. Se uma criança começa a dar sinais de que lembra, é porque essa lembrança é um mundo interior. Ela lembra de uma coisa que não está aqui e que ela não está vendo. Então, é uma consciência que não vem de fora, vem de dentro. Então, quando a criança, né, tem memória mesmo, para lembrar do que aconteceu, do que foi contado para ela, do que aconteceu ontem, de como é que é um conto, você começa a ter uma percepção de que ela já tem essa capacidade de consciência interior. E é essa consciência interior que vai ser o elemento para que ela veja CASA, que não é uma casa sensorial, eu acho que isso já está bem explicado, né? E internamente transforme isso em casa. Então, esse mundo interior, essa consciência interior. Mas tem outros elementos também. Então, quando ela começa a discordar, né? Isso é um sinal, começa a ter ideias próprias, mas no desenho infantil também é possível ver isso, a gente vê nas imagens, na capacidade de formar imagens, né? Porque uma coisa é o traço, que é o controle motor, e outra coisa são as imagens que vão surgindo. Então, as imagens inicialmente são simbólicas, não são representativas do que ela está vendo, e a prova disso é que no desenho infantil todas as crianças fazem a mesma sequência de imagens. Então, nenhuma criança faz... Eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar sobre isso, mas enfim. Nenhuma criança faz um quadrado antes de fazer um círculo. O círculo vem antes, depois vem o quadrado e só depois que vem o triângulo. Na verdade, vem um círculo com um pontinho no meio e uma cruz no meio. Aí essa cruz divide o círculo em quadrado, né, em 4 partes. Aí desse quadrado vem de novo um pontinho no meio e uma cruz em diagonal, que divide o quadrado em triângulos. E esse processo é um processo que tem a ver com um processo de organização, no fundo, da própria imagem do corpo da criança. O círculo é a cabeça, o quadrado é o coração tem 4 câmeras, né? E tudo no abdômen é triângulo, né? Você tem, por exemplo, 2 rins e uma bexiga, né? Você tem 2 ovários e um útero, 2 testículos e uma próstata, enfim, é tudo triangular. Então, quando a criança vai permeando essas partes do corpo, ela vai expressando isso no desenho. Então, você vê a capacidade de imaginação que acontece junto com a capacidade de formar a imagem do corpo, expressa no desenho infantil também. Memória, desenho, enfim. Acho que tem mais alguma coisa que não está me ocorrendo agora.
Mas, enfim, você tem como avaliar, né, esse mundo de capacidade de imaginação. E avaliando esses dois mundos, você tem condição de dizer, pronto, a criança está pronta. Por exemplo, às vezes no desenho, você olha um desenho que você fala assim, pronto, a criança está pronta, ela tem controle motor e ela tem capacidade de imaginação. Ela está mostrando nesse desenho um mundo que não está aqui. Desculpa, é que eu perdi o fio da meada no que eu estava falando. É que eu estava falando que existe no desenho existe primeiro a expressão de fenômenos que são da espécie humana, vamos dizer assim, são simbólicos, e depois a criança começa a colocar no desenho o que ela está vendo do mundo de fora. Então, o desenho dá um passo, ele sai do simbólico e entra no representativo. Ela passa a desenhar uma coisa que ela vê. E é muito interessante que, quando ela desenha uma coisa que ela vê, muitas vezes ela desenha uma coisa que ela viu e não do que ela está vendo agora. Então, isso também é um elemento bem importante de configurar um processo de mundo interior, né, de memória. Então, às vezes, você conta um conto de fada e no dia seguinte ela desenha o que você contou. Então, isso tem a ver com esse mundo aí da consciência e da leitura. Bem, em termos gerais, era isso que eu queria falar para vocês. Tem uma série de questões que é assim, o que significaria você alfabetizar antes da criança estar pronta? Mas eu acho que, enfim, uma série de outras. Né? O que significaria? Uma pergunta que normalmente não vem, mas a gente vai abrir agora aqui para... Porque eu queria falar era um pouco isso, da importância, do momento que a criança está vivendo. Mas uma pergunta que eu acho super boa e que normalmente não vem, quem sabe alguém pergunta, é assim: o que acontece quando você perde o momento bom de alfabetizar? Então, do mesmo jeito que a gente pode pensar em problemas com a precocidade na alfabetização, que é totalmente possível você alfabetizar uma criança antes da hora. A questão é, quais são as consequências? Também é totalmente possível você perder o timing, você não alfabetiza no momento em que ela começa a se encantar com essa coisa de um mundo que não é só o mundo que se vê. Essa coisa é o mundo do livro, né? Você está na frente de um livro com um monte de letrinha, não tem nada ali. Nada ali é maravilhoso, só tem letra. E aquele livro que eu abro, ele me leva para um outro mundo, que é o mundo da minha imaginação, e aquilo se torna a coisa mais interessante do mundo. Por incrível que pareça, o livro é um buraco da fechadura para um outro mundo. O livro não é um bolo de papel. Ele é um buraquinho da fechadura, que a hora que você olha por ali, você vai para um outro mundo, que não é o mundo que está aqui fora. É um mundo que você criou, que você imagina, que você pensa, e é aí que você está livre. Então, tem esse momento, né, que você está começando a fazer contato com esse mundo, que você está encantado com isso, e o que significaria perder o momento de incentivar essa dinâmica. Bem, enfim, mas eu acho que assim o que eu tinha pensado em falar em termos da importância do tema, né, numa palestra tão curta, é isso. Eu espero que eu esteja no horário. Sim, está. Eu acho que estou, né? A gente combinou de falar pelo menos 1 hora e depois conversar uma meia horinha, né? Isto. Muito bom, Darlan. Muito bom. Então, a gente tem mães aqui que têm as suas crianças, né, mais ou menos nessa fase. E talvez elas queiram fazer algumas perguntas, tá? A pergunta que eu te faria é essa, né? Da precocidade, né? Porque esse é um movimento que a educação tradicional vem trazendo. E certamente aqui também a gente tem algumas professoras da rede do municipal e que talvez também tenham interesse por essa pergunta, que são essas consequências, né? Que a gente que já estuda um pouquinho mais, né, aprofundando o desenvolvimento da criança, compreende, né, que é essa alfabetização precoce, que é alfabetizar aos 4, 5 anos de idade, que é isso que a gente está vendo, né, no movimento da educação tradicional. E que a gente defende muito e sempre está lembrando da importância do brincar, né, e do desenvolvimento motor da criança, que você trouxe aí na tua fala, já falando dessa condição dela de ela consegue ficar parada, né? E aí é isso que está sendo feito, né? É forçar essa criança
em torno dos seus 4 anos, a ficar parada para essa alfabetização. Então, talvez fosse só desenvolver um pouquinho aí em torno dessas consequências que eu gostaria de trazer. E aí a gente já está com o chat aberto ali para as perguntas, e quem quiser também levantar a mão e fazer a pergunta via microfone, também é só alertar, a gente passa para ti. Aí a gente abre. Então, essa história de ser precoce, isso não é muito culpa do pai e da mãe, não. Isso é a essência do ser humano, assim. Se você for ver lá no mito grego da formação do homem, o homem começa o processo de evolução através de um ato precoce, né? Prometeu traz o fogo antes da hora. Essa que é a questão. Tinha um plano ali, o homem ia ser animado e tudo mais. Então, a pressa, ela é um elemento humano. E a gente não pode ignorar isso. A própria criança tem pressa. A criança é culpada pela alfabetização precoce. Ela quer. Mas a criança quer uma série de coisas que a gente não dá. Ela quer açúcar, por exemplo, e a gente acha que pode não ser legal. Ela quer ver televisão e a gente acha que pode não ser legal. E ela quer ver tranqueira na televisão, ela não quer ver programa bom. O bom é aquelas coisas horrorosas. Então, assim, criança é um bichinho que não presta, não dá para confiar. A gente tem que olhar de uma forma objetiva, né? Não é deixar que ela seja o professor, que ela diga o que eu vou fazer. Porque a criança quer alfabetizar antes da hora. E se a gente não tiver... Inclusive, uma vez, uma pessoa me falou uma coisa que eu falei, isso aqui é ótimo, porque é literalmente isso. A pessoa falou assim, a pedagogia Waldorf é tão legal, pena que tem essa implicância com esse negócio de alfabetização precoce, porque, né, todas as coisas têm um problema. O problema da Waldorf é isso, porque é um negócio bacana, com arte, com uma coisa de integração do ser humano como um todo. Aí fica nessa besteira de não deixar alfabetizar antes da hora. A humanidade evoluiu, as coisas melhoraram, as coisas agora são diferentes, e a Waldorf agarrou lá no passado, cismou, deu uma teima. A criança de agora não é mais igual a criança de antigamente. A gente está vendo que a criança quer alfabetizar. Então, assim, que pena que a pedagogia Waldorf é assim. Tem esse problema da alfabetização, né? de não aceitar que a humanidade evoluiu e que agora as crianças querem alfabetizar antes. Mas não é uma teimosia, né? É uma lei biográfica, não é mesmo? Não, Aí é que a gente precisa... eu achei interessante porque, assim, visto de fora, a pessoa tem uma demanda, mas ela não entende isso, né? Ela vê uma série de coisas legais na pedagogia, mas isso aí ela não consegue entender, né? E eu acho que a dificuldade é essa, né? Da gente parar e meditar sobre o processo e ver o que está envolvido. Então, eu te diria o seguinte, que toda precocidade ela se acompanha de um déficit de desenvolvimento, toda. Isso é a coisa mais goetheanística que existe. Goethe sempre fala do processo da metamorfose. Se você leva para um lado, você tira de outro. Então, como a gente está muito focado nesse desenvolvimento mental, a gente olha uma criança que a gente investe em precocidade de alfabetização, mas não é só de alfabetização, precocidade de pensamento, de explicação, de lógica. A gente investe nisso, vê que a criança rende e a gente acha uma beleza, porque ela está se tornando um adultinho antes da hora. E a educação é no sentido de vir a ser adulto. A gente tem que olhar de onde que a criança está tirando gasolina para botar aí e aonde que está faltando. Ela está queimando aí, está faltando aonde? Porque não tem, ela é um organismo, ela é um ser único. Se ela está hipertrofiando um lado, ela está atrofiando o outro. Toda hipertrofia acontece por conta de uma atrofia. Toda precocidade acontece por conta de um déficit de desenvolvimento. Então, a gente tem que ver se essa criança está de boa em motricidade, está de boa nisso que a gente chama de maturidade psíquica, que não tem nada que a ver com desenvolvimento mental, nada a ver.
Maturidade psíquica é, sei lá, interação, comunicação, ter um comportamento apropriado em função do que está sendo solicitado. Isso não tem nada a ver com ser esperto. É outra coisa. Então, você vê uma criança que está apta para o pensamento e animicamente extremamente infantil, sem nenhum tipo de evolução. Eu estou falando de uma criança mimada, chorosa, exigente, que não sabe ouvir não, que se deixa traumatizar por qualquer coisa. Enfim, falta de maturidade psíquica mesmo. E tem que ver a destreza. Tem que ver a motricidade. Se esse menino que é um gênio está dando conta de subir em árvore, está dando conta de dar cambalhota, está dando conta de nadar, está dando conta de ter musculatura forte para se contrapor à agressão dos outros. Então, isso tudo é evolução humana, não é só o âmbito do pensamento. Eu acho que talvez a coisa mais importante seja pensar no cérebro aqui como um instrumento, né? O objetivo do cérebro é mesmo pensar e ter controle sobre o movimento. Isso é uma coisa que eu projeto lá para um adulto. Então, é isso. Ninguém tem nada contra isso. A questão é estratégia para chegar até lá. Então, a questão é assim, um piano, ele é para ser tocado. E ele vai ser tocado produzindo som e com apertando tecla. Eu tenho que construir esse piano. Se eu começar a tocar antes do piano ficar pronto, eu vou ter um problema. E aí tem momentos do piano, de processo de formação ou de prontidão desse piano. Um momento é um momento que eu ainda não estou nem pensando em corda, eu estou botando o piano em pé. Tem um momento da evolução da criança que é isso, que eu estou botando a criança em pé. Aí depois eu começo a elaborar aquilo que vai vir a tocar. E aí é que é o perigo, porque assim, quando eu vou testar se uma tecla está tocando o dó, eu só tenho um jeito de fazer isso, é tocando a tecla. Então, assim, eu preciso tocar a tecla e ouvir o som. Só que eu ainda não estou tocando piano. Então, a criança já é consciente, ela já produz som, ela já começa a pensar, mas ela não assume, ela não está tocando... É um monte de sonzinho, mas ela não está com o piano pronto, tocando para alguém assistir. Dá para entender? É um processo lento. Depois que o piano está todo pronto, que o dó é dó, que o piano está em pé, que o dó é dó, que as teclas estão todas colocadas, ainda tem uma coisa que é afinar o piano. Porque não é cada tecla, são as teclas entre si. Então, nessa hora, como é que eu afino um piano se eu não tocar o piano? Nessa hora o piano está tocando, mas eu ainda não estou usando aquele piano para tocar diante de uma audiência. Entende? Então, é um processo que começa muito devagarinho e que, se eu botar o menino para tocar na frente de uma audiência, quando o piano não está nem em pé ainda, não dá, ele não vai conseguir. Se o piano já está em pé e as teclas já são cada uma nota, ele já vai conseguir. Mas pode ser que ele toque uma tecla, já sai o dó, mas na hora que ele toca a outra não está afinada ou alinhada com aquele dó. Entende? Então, assim, o menino vai começar a pensar de um jeito difícil, porque ele quer fazer uma coisa e o piano faz outra, porque o piano não está pronto. E vem daí essa história de que estudar é ruim, estudar é difícil, eu não nasci para estudar, escola é ruim, porque eu não estou apto para... Ou melhor, quando eu comecei na escola, no primeiro ano, era difícil para mim. A referência que vai ficar para sempre é que estudar é difícil. Então, assim, se você não tem uma criança faminta pelo processo de alfabetização, e para isso você tem que esperar... Eu acho que tem um outro exemplo que é ótimo. Um exemplo do piano me parece bom para a gente refletir, mas tem um outro exemplo que é apetite. Imagina você vai ter hoje um almoço e é o seu prato predileto, sei lá, ensopadinho de chuchu com camarão. Assim, é o meu prato predileto.
Eu gosto disso como de nada e como de nenhuma outra coisa, e hoje vai ter. Então, eu estou sem comer isso há 7 anos e vai ter hoje. Aí é assim, começaram a cozinhar, 10 horas da manhã já está com cheiro. Aí eu vou lá e como um bocadinho, porque eu estou doido para comer, é maravilhoso, não tem nada de ruim na leitura e na escrita. E eu gosto. E aí é tão bom que eu falo assim, me dá mais um bocadinho, me dá mais um bocadinho. Aí chega na hora do almoço, eu já comi. Eu não quero mais, entendeu? Então, assim, eu estava satisfazendo a um prazer, mas ainda não era fome mesmo. E na hora de eu comer, eu não vou comer, porque eu já estou meio satisfeito. Então, assim, tem uma série de questões. A gente não está falando antroposofês aqui, né? Eu não falei de que forças estão envolvidas com esse processo. Mas essa tal dessa gasolina, que eu vou tirar para pensar antes da hora, ela faz falta e às vezes a gente vai ter até problemas de saúde mesmo. Você tem criança que fica anêmica, tem criança que começa a pegar gripe, tem criança que começa a dormir mal, tem criança que começa a ter problema digestivo, por causa de você tirar uma força que estava ligada ao corpo precocemente para trazer isso para o âmbito da formação de pensamento. Ninguém forma pensamento do nada. Pensar dá trabalho, você precisa mobilizar forças para pensar. Isso a gente sabe, né? Quando a gente passa um dia inteiro cheio de problema pensando demais, a gente fica bem cansado e, de repente, nem andou, nem correu, nem nada. E você está esgotado fisicamente por causa de um excesso de pensamento. Então, se você faz isso numa criança, além de ser a mesma coisa, né? Você cansar a criança, você pode estar desviando a criança do processo da formação corporal e levando ela para um processo que ela não tem maturidade ainda e ela vai achar difícil, né? Então, você pode estar comprometendo tanto a vida futura, a vida escolar futura, quanto também a saúde. Sim. Muito bem, é isso, né, Darlan? É isso. Algumas coisas a gente já sabe, né? No sentido de que o que acontece muitas vezes é que a gente esquece disso, né? Precisa ser lembrado, retomado. Nós temos algumas inscrições aqui. A Maíra pediu para fazer uma pergunta. Diga, Deixa eu querida. só... Lembra que teve uma parte aqui que eu estava fazendo a palestra ainda, que eu falei assim, acho que eu esqueci uma coisa que tinha que ver com a leitura da maturidade para a imaginação? Lembra? Uhum, Eu lembrei. Deixa eu só falar rapidinho. tá. A gente vê essa capacidade de imaginação, um dos elementos para a gente avaliar é a prontidão dos dentes. Então, essa história da prontidão dos dentes tem totalmente a ver com a leitura e não com a escrita. Então, a gente vê a cabeça como um território. E esse território é onde está o cérebro. Então, para a gente avaliar a prontidão da cabeça, a gente não faz ressonância magnética do cérebro da criança. O cérebro está todo lá dentro e a gente não tem como ver o cérebro. Mas nessa região tem uma coisa que troca, que mostra externamente como é que está a maturidade da região da cabeça. E essa maturidade a gente pode ver pela troca dos dentes. Então, ou os incisivos estão em processo de troca, ou o mais importante seria um dente que ele é absolutamente central para toda a definição da arcada dentária, que é o que a gente chama do primeiro molar definitivo. Esse primeiro molar, são 4, né? 2 em cima e 2 embaixo. É uma panelona que nasce, a criança pequenininha, até 5 aninhos, ela tem 2 panelinhas pequenininhas. E vai nascer uma terceira, dos 2 lados de baixo e dos 2 lados de cima. E essa terceira é o primeiro molar definitivo. Normalmente, são 3 molares definitivos, né? Normalmente, um nasce com 7 anos, um com 14 e um com 21. E eles marcam essas etapas. Então, quando você tem uma prontidão como é que fala? Da dentadura? Não, da formação dentária, que não é uma prontidão de 100%, nunca é prontidão de 100%. Na verdade, na história humana, não existe prontidão de 100% nunca, para nada.
É sempre um processo e também a história do dente é assim. Mas, enfim, quando você tem o surgimento do primeiro molar definitivo, significa que uma força que estava muito fortemente comprometida com a formação da cabeça não vai mais ser necessária para a formação da cabeça, porque a cabeça agora ficou pronta, ou está ficando pronta. E é essa mesma força que é o combustível que vai fazer com que a criança pense. Na medida que a cabeça vai ficando pronta, ela começa a pensar. Na medida que o piano vai ficando pronto, ela começa a tocar. Estamos sintonizados, Darlan. Eu ia te pedir para falar justamente sobre essa questão, né, da dentição, porque é um fenômeno que acontece no corpo físico, né, por volta do 6º ano, ele é fácil de ser observado, né, e eu queria que tu falasse realmente sobre isso, sobre essa prontidão do pensar, trouxesse um pouquinho dessa questão da dentição para a gente, junto de todo esse conjunto que tu trouxe, né, para a gente observar, porque às vezes também acontece essa troca de dentes antes do quinto, por volta do 5º ano, tem crianças até que com 4 anos também já começam a trocar, né, os primeiros dentinhos. Geralmente é por volta do 6º ano, né, de 5 para 6, seria isso, né? E aí, falando, né, juntando com a pergunta da Juni, né, sobre essa questão precoce, né, era sobre isso, assim, que eu queria que tu trouxesse também. Está tudo ficando precoce. A gente está com pressa de evoluir em tudo. As menstruações estão ficando precoces, as ejaculações estão ficando precoces, a dentição está ficando precoce, o parto está ficando precoce. A gente nunca teve tantos prematuros quanto tem agora. O parto também está ficando precoce. E isso é um problema de como que a gestação é levada. A gente tinha que começar a pensar numa gestação Waldorf para fazer com que a criança fique madura para nascer. Um primeiro setênio Waldorf é para fazer com que a criança fique madura para pensar. Um segundo setênio Waldorf é para fazer com que a criança fique madura para ir para o mundo, que normalmente a gente chama de maturidade sexual. O terceiro ano Waldorf é para fazer com que a criança seja madura para assumir a sua própria vida lá depois. Que a gente deveria resolver as questões da adolescência no terceiro setênio. Tem muita gente deixando de ser adolescente antes e tem muita gente ficando adolescente até mais ou menos 62 anos de idade. Mais ou menos, assim. Aproximadamente. Darlan, então, a gente tem aqui a Dianiei, isso? Bom dia, meu filho tem 13 anos e é autista atípico, não alfabetizado. Tem monitora e aprende tudo com facilidade, mas ainda não alfabetizou. Pode me dar alguma orientação? O processo da alfabetização é um processo de encarnação profundo. Uma criança, quando não encarna profundamente, ela não chega no controle da motricidade e nem no controle da imaginação. Então, esses dois elementos, eles são sinais de um processo de encarnação muito intensa. Eu até diria, esses termos precisavam ser melhor trabalhados, mas eu até diria, queria que você entendesse que a gente está, né, num papo virtual e rapidinho, só respondendo uma pergunta. Mas eu até diria que tem a ver com o processo de se tornar materialista. Então, quando a gente é capaz de escrever, a gente se torna extremamente materialista, porque assim não tem nada livre na escrita. A escrita é uma convenção dos homens e se eu escrever errado, está errado. Eu tenho que entrar no mundo dos homens e cumprir o que foi. É extremamente formal, né? Vou usar um termo ainda pior do que materialista.
é uma formatação do ser humano. Assim, eu tenho que trazer ele para um mundo. O Steiner chega a dizer assim: escrever é fazer contato com a morte. É entrar ali onde o homem não tem mais liberdade nenhuma. É onde ele tem que cumprir uma norma, né, do mundo de fora. É entrar fortemente dentro da matéria, fortemente dentro do mundo da determinação, fortemente do mundo. E a evolução é para isso, né? Tem uma frase ótima também do Steiner que ele fala assim: educar é antipatizar, que é quase que dizer que educar é morrer. Educar é você não estar mais preso a ninguém, estar separado. A simpatia é a união, né? E a liberdade, ela pressupõe a separação. E a separação não é só do outro, é do céu também. Você se separa do céu e vem para a terra. Isso é o caminho da educação. Então, é o caminho da morte, é o caminho da solidão, é o caminho da matéria, é a tragédia. Só que só dá para ter liberdade aí. Então, quando uma pessoa não chega aí, ela está claramente te dizendo que, assim, eu não vim ao mundo para ser livre. E ela está dizendo também, através disso, que ela não veio para dar um show, mas veio para assistir. Ela veio para observar, muito mais do que para fazer. Então, né, quando você tem uma pessoa com uma dificuldade muito grande de entrar nesse âmbito, muito mais do que ela poder ajudar os outros, ela agora vai ter que ser ajudada. Então, muito mais do que fazer, ela vai sofrer a ação de quem faz. Então, ela vai observar muito mais do que fazer. Nessa fase da vida do seu filho, ele vai aprender muito mais do mundo do que o mundo vai aprender com ele. Ele vai saber como é que o mundo é, porque o mundo vai atuar sobre ele, muito mais do que ele sobre o mundo, né? Porque ele não entrou, né, por conta dessa questão do autismo, que existem graus muito diferentes. Eu não estou nem imaginando que grau de autismo que seu filho tem, mas assim, tem aí uma questão que a gente chama de autismo, mas que existem várias questões que têm outros nomes, mas que vão na direção de uma dificuldade de se tornar livre, né? Sozinho, autônomo, é alguém que vai precisar do outro, né? Porque não vai conseguir... Não, enfim, só para te dizer que a dificuldade com a leitura, ela e com a escrita, ela pode ser uma forma de entender aonde que essa criança está, né? Bom, mais ou menos isso. Ok, a Daniele Rossato, é mãe lá no Guaimirim, da nossa criança mais velha no momento. E aí ela pergunta: a criança que espelha as letras pode ter a ver com a lateralidade, dominância direita na mão e esquerda no pé? Direita na mão e esquerda no pé. Eu vou responder, mas não vai adiantar nada, assim, porque pode, deve ter a ver, mas assim, mas tem que ver, né? Tem que ver se tem a ver, tem que avaliar isso. Poder pode, mas tem que ver. E a outra coisa também que eu só queria caracterizar, eu detecto isso enquanto diagnóstico, mas eu não trabalho isso. Existem profissionais de desenvolvimento motor e tudo mais, pessoal que trabalha com extraleção, até com Padovan, né, com reorganização neurofuncional, trabalha muito focado nisso. E talvez seja o caso até de avaliar com um desses profissionais, porque eles realmente trabalham isso. E esse tipo de coisa a gente não trabalha com remédio. E eu trabalho com remédio. Então, a gente não vai, por exemplo, trabalhar lateralidade cruzada com remédio. A pessoa tem que estar envolvida, né? Tem que ser ativa, não pode ser paciente. Tem que estar junto. Deixa eu fazer um breve comentário sobre a pergunta anterior, porque eu falei disso, da dificuldade da alfabetização, mas na prática sempre tem uma coisa que mas até quando que eu...
até quando que eu vou usar um termo inapropriado, até quando que eu forço a alfabetização ou não, ou até quando que eu insisto na alfabetização, isso é melhor. Então, quando eu tenho uma pessoa com dificuldade de alfabetização, eu insisto ou não insisto? E ainda mais quando tem um diagnóstico prévio e tal. Porque tem muitas crianças que são autistas que vão dar conta disso, e outras não. E esse nome não quer dizer nada em termos do que eu vou fazer ou o que eu vou deixar de fazer. Eu acho assim, você pode sempre fazer alguma coisa no sentido da alfabetização, mas sem forçar, né? Eu acho que você tem que dar a oportunidade para que a pessoa encarne até aquele nível, sabendo que pode ser que não aconteça. A palavra, ou melhor, o termo, ou a expressão, ou a frasezinha, para quem lida com uma criança que precisa de cuidado especial, e isso está no curso do Steiner, a coisa mais importante é não ter expectativa. É isso. É fazer sem ter expectativa. E você está me perguntando do seu filho, eu quero te dizer que quase que você tem que passar a bola para um profissional, porque como pai e mãe, é impossível a gente não ter expectativa. É impossível. Impossível. O filho já é uma expectativa. Não vejo chance de não ter. Então, assim, eu acho que... E quando você tem uma criança, né, que, vamos dizer, que vai ter uma dificuldade de caminhar sozinha, se você tem a expectativa que ela caminhe sozinha, você pode se frustrar. Isso, para a relação com ela, é o pior que podia acontecer. Então, você tem que fazer e não ter expectativa. Se ela render, ótimo, faz uma festa. Se ela não render, continua trabalhando alegremente, porque o problema é a expectativa. Então, isso que talvez seja a questão fundamental, né? Dianey, você levantou a mão, querida, se você quiser falar agora para complementar, porque eu tenho mais uma inscrição só com o Matheus. Então, a gente já caminha também para o final. E aí, se você quiser complementar a fala do Darlan, aproveitar e a gente segue para o Matheus, tá bem? Será que a pessoa está com o som aberto? Ela está com... Pode falar, querida. Tá bom. É que é a primeira vez que eu uso aqui, estava atrapalhadinha. Tá bem. Então, gratidão por todas as informações, foram maravilhosas. O que eu queria perguntar, que agora bem no final da palestra, ele falou sobre a dentição, né, doutor? Então, me ocorreu que o Adrian trocou a dentição muito tarde e fechou bem com esse processo aí que tu falou do cérebro, eu achei tão interessante. A dentição dele ocorreu bem depois. Para ter uma ideia, os caninos, que eu acho que se fala, né, dele terminou de nascer ano passado. E quando eu levei preocupada na odontologista, ela falou, não te preocupa que é assim mesmo, é que ele tem os dentes muito fortes, por isso está custando a trocar. A troca foi bem depois do que é o padrão das crianças, o que me preocupou. E o processo do dente aparecer também demorava, os incisivos, eu pensei que nem ia nascer mais. E quanto à aprendizagem, eu quero agradecer muito o conselho e tudo. Então, a Suzy que me apresentou para a Pedagogia Waldorf, sou aluna dela, né? Foi minha professora na FURG, eu moro em Rio Grande, aqui tenho poucos profissionais dentro dessa área que possam me auxiliar com meu filho, e eu busco informação através dessas lives, seminários. E ele me pediu, esse ano ele me pediu, mãe, eu quero aprender a ler e escrever. Ele entrou no processo da adolescência, 13 anos, e se deu conta que isso é necessário, que até então ele não queria. E tinha aquele processo que os professores, o psicólogo, às vezes que eu levava, a psicopedagoga na escola, me forçavam a que ele se alfabetizasse. E fazia uma pressão muito grande nesse sentido, mas é bem o
que eu vejo com vocês agora, não havia ainda a maturidade, não havia o momento dele. E eu me sentia pressionada. E aí levava a psicopedagoga, o psicólogo, né, a fonoaudióloga. E o processo não acontecia. Eles diziam que era uma negação só da parte do meu filho, porque ele é muito inteligente. Ele gabarita as provas e eles não sabiam entender que essa inteligência ainda... Acho que não tinha essa maturidade da alfabetização, né? Eles queriam saber, mas se ele é tão inteligente, é uma negação dele, não está alfabetizando porque não quer. E foi um processo muito doloroso até aqui. A questão da inteligência, ela é bem diferente da questão da... No fundo, a questão da alfabetização é a questão de comunicação. Não é a inteligência. Se você está, de alguma forma, menos ligado com o processo material, a inteligência, às vezes, até fica mais acordada. A entrada dentro do processo material já é o âmbito da comunicação, que é assim, eu posso pensar o que for, uma outra coisa é eu comunicar, e ainda uma outra coisa é eu fazer. Então, uma coisa é o âmbito do pensar, outra coisa é o âmbito do sentir, que tem a ver com a comunicação, e a outra coisa é o âmbito do fazer. A escrita e a leitura tem um lado que é lá do fazer, que é a escrita, um lado lá do pensar, que é a leitura, mas qual é o sentido da gente aprender a ler e escrever que não seja se comunicar? Né? Então, ela tá num âmbito que é o âmbito da comunicação. Né? É meio que o entrelaçamento do pensar com o agir, né? Do imaginar com o escrever, com a motricidade. Então, às vezes, você tem uma pessoa muito inteligente com uma série de problemas com relação à escrita. Né? Tem vários disléxicos que estão aí para compor. Sim, deu uma travadinha aqui para mim. Deu para todos também? Darlan, acho que tu travou. Para mim também. Não, eu estava falando, não sei em que parte que parou, mas eu estava falando que às vezes a pessoa tem esse âmbito da inteligência muito legal e na questão da comunicação tem algum problema. A dislexia tem a ver com isso, né? Você tem uma quantidade enorme de disléxicos que são gênio, mas quando desce para o âmbito da comunicação, porque isso já é uma encarnação, aí eles vão ter uma dificuldade. Só mais uma última pergunta. Eu poderia tentar aplicar esse processo da pedagogia Waldorf, porque ele está me pedindo agora para ser alfabetizado. Eu tenho uma formação, mas não na área de alfabetização, porque eu não sou de séries iniciais, eu fiz português, francês. E eu poderia aplicar, porque a pedagogia Waldorf, ela começa com as crianças, claro, bem lá pequenininhas, né? E vai entrando com esse processo gradativamente maravilhoso. Eu tenho uma ideia pequena ainda pelo que a Suzy já me passou, né? Mas tá, ele tem 13 anos, mas a maturidade dele ainda é um pouco, claro, menor, até no sentido do jeito de ser. Eu teria como buscar auxílio na pedagogia Waldorf para tentar esse processo de alfabetização, já que ele me pede agora. Ele já começou, mas eu comecei dentro desse padrão que eu aprendi, do Babê Babu. Com ele, está escrevendo poucas coisas, mas já está, pequenas frases. Ele também espelha as coisas, o que me chamou a atenção, já conversei com a Suzy sobre a dislexia. Ele espelha muito as letras e os números. E aí, Adnei, deixa eu só te falar uma coisa. Você ia perguntar? Não, a pedagogia Waldorf teria como eu ajudar ele para o processo de alfabetização? Então, olha só. só. Criança bem pequenininha. Assim, existe o Steiner deu um curso que é um curso para crianças que podem ser conduzidas em grupo. E esse curso se chamava originalmente Antropologia Geral. Esse curso é o curso básico de pedagogia Waldorf. No final da vida dele, ele deu um outro curso que se chamava Pedagogia Curativa. E esse curso era uma pedagogia Waldorf para criança especial. Que eram crianças que não iam poder ser trabalhadas apenas no coletivo. Elas podem ser trabalhadas no coletivo, e deve, porque isso tem a ver com o contexto social, mas elas iam precisar de uma atenção especial por uma série de questões que tem a ver com isso que a gente diz assim, né? É alguém que vai precisar de alguém para conduzir.
né? E aí é uma lida individual, ou pelo menos mais personalizada. É diferente de você estar na frente de uma turma com 30 crianças e todas elas têm um certo governo interior que atende a um comando só, né? Então, é uma criança que precisa de uma atenção especial, não vai dividir a atenção com 30 crianças. Então ele cria um curso que se chama Pedagogia Curativa. Então, a pedagogia curativa, estou vendo que você não está muito familiarizada com esse mundo, é uma pedagogia Waldorf para criança especial. Mas não é uma pedagogia Waldorf com currículo, com nada disso. É uma coisa que se volta para a necessidade de cada um. Lá em São Paulo, existe um instituto chamado Parsival, que é uma casa, né, que atende a pessoas, adultos, adolescentes e crianças especiais com essa visão. E eu estou citando lá porque lá eles coordenam um curso de formação especificamente para quem quer trabalhar com essas crianças. Atualmente se chama pedagogia terapêutica, salvo engano, toda hora muda de nome, mas não é mais pedagogia curativa. Mas eu acho que algumas pessoas daí podem te dar o contato de lá e talvez fosse interessante você conversar, porque assim, realmente a pedagogia Waldorf ela está muito voltada para crianças que caminham em grupo, sabe? E esses grupos têm a ver com faixas etárias. Então, como ele já tem 13 anos e tem uma situação especial, eu acho que era legal você ir mais na fonte que tem a ver com ele, e isso tem mais a ver com a pedagogia curativa do que com a pedagogia Waldorf. Tá, muito obrigada. Muita gratidão por me trazer esse novo conhecimento que eu não tinha, não. Obrigado, querida. A gente agradece sua participação. Que bom que pode te auxiliar um pouco, dar uma luz. Eu tenho certeza que a Suzy vai poder também te ajudar nisso daí, né? Então, a gente tem a inscrição do Matheus, Darlan. Nós estamos, são 11h38, e eu imaginei, assim, dá para responder o Matheus, e aí a gente finaliza? Claro. Uhum. Não, claro. Sim? Deus Bom dia. Vou ser bem breve. Darlan, quando você coloca leitura de um lado e escrita do outro, me deixa um pouco confuso, porque fica parecendo que para escrever eu não preciso de uma consciência. Fica parecendo que na leitura eu preciso dessa consciência e na escrita eu preciso mais da motricidade. Mas eu não consigo, né, assim, na minha opinião, escrever sem ter uma consciência imaginativa também. Lógico, eu posso copiar e não entender, um não alfabetizado funcional. Eu queria que você falasse rapidamente disso. Eu falei mal, é uma coisa só com dois lados. Não dá para você, de jeito nenhum, pensar um lado sem o outro. É uma integração de um processo só com dois aspectos. É igual poder e saber, né? Eu poderia perfeitamente dizer para você que a escrita é o poder e a leitura é o saber. Não existe nenhuma possibilidade de você poder se você não sabe, e não existe nenhuma possibilidade de você saber se você não pode. É uma coisa... Tem a polaridade, né? Porque você vê. Deixa eu te falar. É um bastão com duas pontas. Se você olhar, tem uma ponta e tem outra ponta, mas se você olhar um bocadinho afastado, é um bastão só. Boa imagem. Caminha junto, né? Caminha junto. Não, é uma coisa só. É uma coisa só. Isso. Em um momento você vai ter uma coisa sem a outra. Uhum. Sim. Darlan, tem um agradecimento aqui, então, da Maria Tereza Ferlauto, foi a nossa primeira jardineira aqui no Guaimirim. Agradeço ao Darlan e aos organizadores do ciclo por proporcionar tanta riqueza em relação à potencialidade humana. Sempre bom relembrar. A Grace Eleonora também agradece, muito bom, enriquecedora sua fala. A Suzy também agradece, ajudou bastante, bem esclarecedor. Matheus também te agradece. E a Jainei também.
Muito bem. Nós agradecemos, né? Eu gostaria, então, de lembrar e convidar as pessoas que se interessem para o teu curso, Darlan, né? Sobre os tipos Obrigado. constitucionais. Inclusive, hoje à tarde, né? A gente vai ter a oportunidade de ouvir o que é o curso, né? E aí eu não sei fazer isso. Talvez se eu tivesse compartilhado com as meninas, elas me ajudariam. Mas colocar a imagenzinha aqui do teu curso para as pessoas verem. Mas eu não tenho aqui, está no meu celular. Mas você tem as pessoas que participaram no seu possibilidade de você mandar o WhatsApp, não tem? Sim, sim. E Passa para até elas. pelo e-mail do Simpa também a gente coloca. Também. E quando essa palestra sua for para o YouTube, que a gente está levando e oferecendo o link para os participantes, só para ouvir novamente, tá? Então ali a gente também pode colocar nos comentários. Faz isso. Vou ficar muito grato. Obrigado. Tá bem, querido. Então tá. Muito obrigado, gente. Microfones abertos para vocês despedirem, né? Obrigado, Darlan, pelo apoio aí com a gente mais uma vez. Foi muito bom te ouvir. É sempre muito bom. Eu sou tua fã, eu sempre digo, Darlan, dos meus queridinhos professores. O Antônio chegou aqui, tá dando um oi aqui, ó. Oi, Antônio, tudo bom? Oi. Oi. Legal. Obrigada a todos. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Muito obrigado. Bom dia a todos. Até mais. Valeu, Maria. Foi muito bom o encontro. Obrigada. Muito obrigada. Nada. Valeu. Bom final de semana. Para vocês também. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Tchau. Nos vemos na próxima quinta-feira, então. Tá bem? Um bom final de semana para todos. Isso.